Bem-vindo, amigos, ao podcast Circulação. O tema de hoje é refluxo, entendendo para conviver melhor. Hoje nós temos, em vez de dois convidados, três convidadas especiais. Apresenta elas, Ticiano. Hoje a gente trouxe aqui a Ana Clemilda, minha esposa, né? E também na barriga a Melissa, nossa bebê que está com 7 meses, né? A Clemilda, ela é cirurgiã geral, cirurgiã do aparelho digestivo, faz parte da equipe do transplante hepático aqui do estado do Ceará e é preceptora da residência de cirurgia do aparelho digestivo do Hospital Universitário. Temos também a Débora, né? Minha colega de turma, né? Gastroenterologista, endoscopia digestiva e tutora da Universidade Christus. Né? Sejam bem-vindas aqui ao podcast Circulação e espero que seja uma experiência muito legal para Boa vocês. noite, é um prazer estar aqui e falar sobre um assunto tão prevalente no consultório e entre pessoas tão queridas. Eu que agradeço também o convite. É um tema que eu adoro, né? É muito prevalente nos nossos consultórios e na vida dos brasileiros também. Então, é um tema ótimo e muito importante a ser tratado. Obrigada. Eu queria começar agradecendo ao nosso patrocinador Master, a Medicor, agradecendo pelo apoio sempre, já há um tempo no nosso podcast. E aproveitar para a gente começar a introduzir esse tema de refluxo, né? Explica pra gente, meninas, o que é o refluxo, assim, umas palavras bem simples, assim, pra gente explicar pra população. Tá, o refluxo, ele nada mais é do que o retorno, né, do conteúdo gástrico para o esôfago, que o esôfago é aquele tubo que vai da boca até o estômago. Então, quando eu tenho o conteúdo gástrico retornando ao esôfago, ele pode trazer os sintomas típicos do refluxo, né? Quais são os sintomas típicos do refluxo? A pirose, que é a queimação, aquela queimação subindo, que a gente tem que diferenciar da azia também, né? Azia é aquela queimação no estômago. Se aquela queimação subindo, a gente dá o diagnóstico de pirose. E também a regurgitação do conteúdo gástrico para o esôfago. Esses são os dois sintomas típicos do refluxo. Dentre os sintomas atípicos, o que a gente vê mais é a tosse crônica, às vezes dor no peito. Tem muitos pacientes que às vezes relatam que tem uma sensação de afogamento. Então, assim, a gente vê mais os sintomas típicos, mas também, quando tem esses sintomas atípicos, temos inclusive que excluir outras doenças, né? Quando eu tenho essa dor no peito, sempre excluir algum problema cardíaco para não ter, passar despercebida alguma coisa mais grave. E é no refluxo que a gente vê também muita interdisciplinariedade, né? A gente também pede muito auxílio a outros profissionais para fazer o diagnóstico diferencial também, porque vem muito paciente com sintomas bem assim diferentes do que a gente está acostumado na prática clínica. É paciente que está com pigarro, que está com tosse, que tem também outros sintomas assim como entalo na garganta, dor no peito, que acha que está até infartando. Então a gente também tem muito essa interdisciplinariedade com outros profissionais para descartar alguns diagnósticos diferenciais também. Rouquidão também, né? Tem muito paciente que Rouquidão dá tem rouquidão, muito, a né? gente conversa muito com os nossos colegas otorrino também, eles entram em contato com a gente tem essa interseção também. Interessante. E assim, quando a gente pensa no refluxo, a gente tenta entender mais ou menos o perfil do paciente, né? Sim. Então, assim, qual seria o perfil do paciente, assim, que você encontra essa situação da pirose, da queimação, do refluxo, né? Qual seria o perfil do paciente? Então, a gente tem o protótipo, né, do paciente que tem refluxo. O refluxo pode acometer qualquer pessoa, inclusive criança, né? Qualquer adulto pode ter o diagnóstico de refluxo. É um diagnóstico bem prevalente, né? Tem alguns estudos que dizem que até 20% da população brasileira tem refluxo, mas o protótipo, o que que seria? É aquele paciente, geralmente homem, acomete mais homens, com sobrepeso, né? Fumantes, os tabagistas também são muito acometidos, com hábitos alimentares de estilo de vida um pouco desregrado, né? Então, esse seria o protótipo do paciente com refluxo. E geralmente pacientes mais jovens mesmo, adulto jovem, etilista também, e assim, esse fator esse estilo de vida não muito regrado é o que a gente mais vê chegando no consultório. O que a gente lembra um pouco da faculdade é que tinha muito a ver com o relaxamento do esfíncter, né? E, assim, algumas alimentações apimentadas, né? As bebidas gaseificadas também acabavam levando um pouco mais essa sensação de queimação, né? E a gente acaba juntando tudo isso a um estilo de vida que fica muito mais
presente no dia de hoje, né? Tem algum momento da vida que o refluxo pode ser normal ou fisiológico? Existe o refluxo fisiológico, né? Quase todo mundo vai ter, se você fizer um exame de pH-metria que vai calcular o pH no esôfago, quase todo mundo vai ter os refluxos fisiológicos, né? Mas assim, tem um limite dentro do possível. E o que a gente também bate muito na tecla é que o refluxo ele é diagnosticado pela clínica. Então, se o paciente apresenta uma clínica, sintomas que estão de alguma forma ali contribuindo para uma má qualidade de vida, isso é um diagnóstico de refluxo, né? Ter um refluxo alguma vez ou outra perdida, isso não necessariamente diagnostica o paciente com refluxo. Mas se isso está impactando, se ele tem sintomas recorrentes, isso já é um diagnóstico de refluxo, um diagnóstico clínico. Isso aí já. Eu mesmo, quando como alguma fritura, eu vou ter aquele refluxo ali. Isso não significa que eu tenha a doença do refluxo gastroesofágico. Inclusive, a pH-metria é o padrão ouro para a gente definir se eu tenho um refluxo patológico, né, que eu vou precisar de tratamento, de intervenção, ou se eu tenho, assim, um refluxo ocasional e que não vai precisar de nenhuma intervenção clínica nem cirúrgica. Vamos dar um de advogado do diabo aqui. Então, se eu tenho um sintoma, eu reclamo muito da queimação, que eu sinto aquela queimação, doutor, eu tô com aquela queimação, mas eu faço a pH-metria dá mais para inocente. E aí? O que é que eu faço? Primeiro que, como eu falei, né, o diagnóstico do refluxo, ele é clínico, né? Não necessariamente sempre você vai É o que dizem. precisar de um exame de uma pH-metria, de uma endoscopia, né? Ele é clínico. Você vindo com esse sintoma, você tem um diagnóstico de refluxo. Ah, mas a endoscopia veio normal. Endoscopia não dá diagnóstico de refluxo. Na verdade, a grande maioria dos pacientes com refluxo tem a endoscopia normal, né? Ela não vai ter nenhuma alteração. E a pH-metria, ela pode vir também normal por várias coisas, ela só dura 24 horas. E quando o paciente está fazendo um exame, às vezes ele burla o Uhum. sistema, né? Ele não come o que ele geralmente come, ele não pratica as atividades de vida diária dele como ele pratica geralmente, ele fica mais em casa, mais sentadinho, ele come tudo bem direitinho, né? Ou então ele está fazendo uso da medicação, né? Então, sempre lembrar. Diagnóstico de refluxo é um diagnóstico clínico. A gente até precisa de alguns Uhum. exames de vez em quando E eu para. acho que a pH-metria você também nem indica para todo paciente, né? Até para deixar bem É, claro que não é assim, ah, eu tenho refluxo, eu tenho que fazer uma pH-metria. Eu acho que não. O diagnóstico é clínico, o tratamento não chega nem a ser empírico, o tratamento é indicado com a clínica e a Uhum. pH-metria hoje é utilizada mais para um diagnóstico de exclusão. Você está na dúvida se esse sintoma é condizente com refluxo ou se tem realmente um caso mais grave de refluxo, é que acaba indicando, né, a pH-metria. E geralmente a gente, assim, a pH-metria ela vai entrar muito na minha área, que é quando a gente realmente vai indicar a cirurgia, então eu sempre solicito esse exame para confirmar e tudo, para deixar registrado. Mas, assim, realmente o que a gente vê mais é os pacientes, inclusive, pedindo a endoscopia. Ah, eu acho que eu tenho refluxo, eu queria fazer endoscopia, doutora, para confirmar, mas, assim, como a Débora já disse, a endoscopia ela vai poder, em alguns casos, ver alguma alteração já estrutural, de mucosa, mas assim, já é uma complicação. Ela pode vir normal no paciente que tem doença do refluxo, e assim, isso tem que ficar bem claro também para o paciente. Só puxando um gancho aqui da Débora, que eu lembrei, é que quando você, assim, a pH-metria é um exame, apesar de ser um exame inócuo, né, que não causa nenhum dano ao paciente, é um exame incômodo, né? Você passa uma sonda pelo nariz e fica durante 24 horas, então assim, eu já vi alguns pacientes fazerem realmente, é um pouco chato. E também a história do paciente que muda o hábito, né? Como a pessoa que vai no dentista e escova o dente, passa o fio e quando chega no dentista o dente tá lindo, né? isso, a pH-metria hoje a gente utiliza para pesquisa, a gente utiliza muito, é padrão ouro realmente, mas não quer dizer que seja necessária a utilização dela para diagnóstico. A gente utiliza na dúvida diagnóstica ou naqueles pacientes que não estão respondendo ao tratamento otimizado, o tratamento feito corretamente. A gente pode lançar a mão da pH-metria, da manometria, também no pré-operatório, né, da doença do refluxo. Mas a gente vê bastante, concordo, o paciente, tô com refluxo, quero endoscopia, né? Quando é que a gente indica endoscopia para um paciente que tem refluxo? A gente indica para o paciente que tem sinal de alarme, né? Quais são os sinais de alarme para o paciente que necessita da endoscopia?
vômitos com sangue, perda de peso excessiva, entalo que dificulta o paciente se alimentar também. Alguns pacientes que têm um histórico muito forte de câncer de esôfago na família, que já tem um histórico de esôfago de Barrett, que é uma alteração estrutural na mucosa do esôfago causado pelo refluxo. Então, a gente tem indicações para endoscopia, né? Nem todo mundo que tem refluxo vai precisar de uma endoscopia. O engraçado, André, é que até agora a gente está falando de refluxo e até agora a gente não falou de remédio, né? Calma aí, peraí, que ainda tem coisa para chegar antes do remédio. Para isso. Ainda tem um detalhe, né, Débora, que você está falando. Tem pacientes que eu estava tentando até puxar para essa área, que eles podem ter algum tipo de refluxo que é natural da condição. Por exemplo, as grávidas têm mais refluxo do que os pacientes normal. E você não vai indicar uma endoscopia para a grávida porque ela está reclamando de refluxo. Os recém-nascidos, né, muito pequenos, eles podem ter um grau de refluxo fisiológico que ainda não é considerado doença. Então, dependendo do paciente específico, que você vai indicar realmente um exame ou alguma abordagem maior. Como você disse, principalmente se tiver algum sinal de alarme desse, né? É interessante também a gente falar da alimentação como um fator de risco, né? Então, assim, a gente precisa ter essa informação, tentar orientar melhor quais são os hábitos que eu acabo estimulando, quais são os hábitos que eu acabo protegendo, qual a alimentação que dá um pouco mais, qual a alimentação que protegeria, né? Fala um pouquinho, Débora, sobre isso. A primeira coisa que a gente faz no consultório, antes mesmo de passar qualquer medicação, é orientar o paciente. Eu costumo dizer que metade do tratamento da doença do refluxo é mudança de hábitos alimentares, mudança de estilo de vida. Metade do tratamento já está ganho se você fizer só isso. Em relação à alimentação, não existe uma receita de bolo que eu vou dar para o paciente e dizer você não pode comer isso, 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 isso. Eu sou uma médica muito boazinha. Eu não digo nunca para o paciente você não pode comer isso. Você Eu diz sempre evite, né? evite isso. Existem os alimentos, os grupos alimentares que já são conhecidos, que a gente já sabe que vão promover um grau de relaxamento do esfíncter esofagiano e ele vai ter mais refluxo. E existem os alimentos que cada pessoa, que vai ser gatilho para cada pessoa. Eu tenho paciente minha que come manga e tem refluxo. Tem gente que não tem refluxo com manga. Então, a principal coisa, a primeira tarefinha de casa que eu passo para o paciente é fazer o recordatório alimentar. Aquilo que ele identificou como gatilho do refluxo, né? Ontem eu comi comida tal e eu tive refluxo. Importante lembrar também da interseção que a gente tem das intolerâncias alimentares com refluxo, que também pode ser gatilho para sintoma. Então, sempre ficar orientando o paciente no recordatório alimentar dele e identificar gatilhos. Mas o que geralmente pode trazer episódios de refluxo? A cafeína, o álcool, o chocolate, bebidas gaseificadas, apimentados, temperos industrializados, tudo isso pode ser gatilho para refluxo também. E a gente tem os hábitos também de vida, né? Exatamente. Então, assim, o primeiro pilar ali do tratamento vai ser essa mudança do estilo de vida. Tanto alimentador, é esse recordatório aí que você faz, porque já tive paciente com refluxo comendo banana. Então, assim, é importante realmente individualizar também o que é que lhe dá o refluxo. E a mudança no estilo de vida, parar o tabagismo, diminuir o etilismo e perder peso, porque, assim, a gente vê que quando muitos pacientes, só o fato de deixar de ser obeso ou sair ali daquela zona de sobrepeso, ele já tem uma melhora significativa e muitas vezes deixa de precisar até de medicação. Sim, a gente vê que se você perder 10% do peso, já diminui muito os sintomas de refluxo, né? E além da mudança de estilo de vida e da alimentação, a gente dá alguns truquezinhos para o paciente, né? A gente dá algumas orientaçõezinhas, que é sempre mastigar bem os alimentos, né? Não comer com líquidos. A gente tem muito cultural nosso de sempre comer com a garrafa aqui de suco, de refrigerante, de água do lado. Então, tentar deixar esse hábito, né? Não comer e deitar, principalmente à tarde, que todo mundo gosta de almoçar e tem aquela meia horinha para deitar. Então, os guidelines recomendam pelo menos 2 a 3 horas, né? Para você assumir a posição horizontal. Pode sentar, pode fazer suas atividades, mas não deitar assim que come. Se tiver tendo muito refluxo à noite ou quando acorda, a gente orienta também elevar um pouquinho a cabeceira da cama, né? De qualquer forma, elevar ou dormir com aquele travesseiro que eleva um pouco mais a cabeça. Então, são alguns truquezinhos que a gente vai adaptando. Dormir de rede, né? Ou então botar uma banda de tijolo na parte de cima da cama. A gente manda botar lá de baixo, né? Para dar as varizes, né? A gente manda botar para cima, né? E aí também é refluxo, né? Querendo ou não, também é refluxo, né? Nas E se varizes, tiver os né? dois, como é que a gente Aí ele faz, dorme do reto, né? para dar igual, né? Tá.
Mas ó, esse negócio do café realmente é da quantidade também, né? Eu digo muito, quando eu tô bebendo muito café, começa a dar refluxo, eu falo, ó, meu estômago não entende nada de cafeína. Quem entende sou eu, vazar o seu, se segure aí. É, Aceite, né? Aceite. cafeína é muito prevalente. Aí eu falo sempre para os pacientes que eu mesma tenho refluxo, mas eu não consigo acordar de manhã e não tomar meu cafezinho pela manhã. Mas é a única dose de cafeína que eu tomo durante o dia. Eu tento não ficar com café aqui do lado, tomando o tempo todo. Isso aqui é água, tá? Não é café. Então, assim, eu oriento também, se puder, substituir o café pelo descafeinado, que também traz algum grau de refluxo, mas é menos do que o cafeinado, e diminuir as quantidades também. Os chás também, não? Existem alguns chás também, Chá principalmente o preto, chá. né? Eles também podem trazer. Exatamente. A gente começou a falar de exames e falou realmente da endoscopia, falou da pH-metria, que são exames para ajudar a diagnosticar, mas tem mais um, né? Tem a manometria esofagiana, né? Quando é que a gente pede, para que serve isso? Tem nome que a maioria das pessoas nem ouviu falar ainda. É um nome bonito. É assim, no meu caso, né, no pré-operatório, a gente ainda vai chegar nessa parte, mas assim, é fundamental para a gente confirmar a hipotonia daquele esfíncter, né? Como a Débora explicou no início, eu vou ter ali uma falha no tônus do esfíncter esofagiano. Então, a manometria ela vai ser muito útil para eu confirmar e para eu, assim, checar que eu não tenho hipertonia, porque quando eu tenho uma hipertonia que o paciente tem disfagia, ele pode confundir os sintomas, eu teria era o contrário do problema. Então, assim, sempre no pré-operatório é muito importante a manometria. Eu sempre E peço, se faz tiver parte. essa hipertonia, né, que seria É. apertado demais, Exato, ou ele aí já muito forte, você ainda fizer a cirurgia, pode piorar, né? Piorar piorar, os sintomas, né? exatamente. Exatamente. Porque ele vai ter mais a disfagia, né? Mas às vezes eles confundem, a gente já viu casos de pacientes, assim, já vi um caso, o paciente confundiu os sintomas e quando veio ele era hipertonia. Então, imagino a catástrofe, E né? Que além disso, seria. também diferenciar outras doenças, né? Porque às vezes tem Exatamente. uma acalásia, que é um outro tipo de Exatamente. doença, que é uma outra fisiopatologia e o tratamento é completamente E diferente. acaba que tem um Exatamente. sintoma parecido, né? Que é o entalo, né? Você vai ter essa alimentação e o refluxo, por mais que você já tenha engolido, o alimento volta, então você fica com aquela sensação de entalo, né? E, na verdade, quando você tem a acalásia, né? Que é a hipertonia do esfíncter, o paciente também vai ter esse entalo, mas uma fisiopatologia totalmente diferente, como a Ana Clemilda falou, na verdade você vai piorar o sintoma do paciente, né? Então, esses exames, tanto para confirmar a pH-metria e a manometria para afastar outros diagnósticos, né? Então, eu peço no consultório a manometria antes da pH-metria, porque a gente precisa identificar onde é que está o esfíncter. Então, antes da pH-metria, a gente tem que fazer uma manometria. No pré-operatório também a gente pede. Quando os pacientes têm algum sintoma que denotam algum transtorno, algum problema na motilidade esofágica, o paciente está tendo muito entalo, então não está conseguindo deglutir, eu peço a manometria, né? No caso da acalásia também, que está sendo muito frequente no consultório, a gente vê na manometria a ausência do relaxamento do esfíncter, que também vai ajudar muito a gente no diagnóstico. Você estava falando mais cedo, né, que realmente muita gente, o paciente chega no consultório já pedindo endoscopia, né, porque tem o refluxo e tudo mais. Você acha que teve um aumento das indicações de endoscopia ou existe algum critério para indicar em paciente por idade ou algum consenso, alguma coisa assim? Ou não, realmente é só baseado no sintoma? A endoscopia, diferente da colonoscopia, que hoje a gente tem guidelines bem certos, bem corretos de idade para screening, né, de câncer, a endoscopia a gente não tem um patamar, um guideline muito bem desenhado para isso. A partir de tal idade você deve fazer endoscopia. A gente se baseia naquilo que eu disse mesmo, de sintomas de alarme, de histórico forte familiar ou histórico pessoal de esôfago de Barrett, né? Então é isso. A gente não tem assim, todo mundo com isso diagnosticadozinho, assim, direitinho, desenhado, vai ter que fazer endoscopia. É muito da apresentação clínica. No meu caso, também vai entrar no pré-operatório, porque a gente vai avaliar se tem também uma hernia de hiato associado, porque vai contribuir aí para alguma indicação, e se eu já vou ter alguma lesão de mucosa do esôfago, se eu vou ter um Barrett, se eu vou ter uma esofagite mais grave, grau C ou D. Então, assim, também entra aqui no meu pré-operatório. Para ir para uma cirurgia, o paciente tem que ser todo bem Exato. investigadinho, todo bem documentado, endoscopia, pH, manometria, todo bem bonitinho, tem que entrar aí para você. Eu Exato. acho relevante essa
falar sobre isso mesmo, porque exatamente porque às vezes o paciente vai e ele tem aquela ideia, né? Eu fui no gastro, ele não me pediu uma endoscopia e parece que o gastro que não pediu está errado. Então a gente às vezes tem que frisar essa técnica, que é a mesma coisa que acontece com outras especialidades, que nem sempre está errado. Tem protocolos, geralmente, que tem algum médico que por algum motivo específico ele acha que vai pedir o exame a mais, ou que é melhor pedir o exame a mais, ou até mesmo porque o paciente está insistindo e quer o exame. E isso aí também gera, além de custos, às vezes, mesmo que não seja diretamente para o paciente, mas para o plano de saúde, também gera riscos, né? Porque a endoscopia, querendo ou não, é um exame, tem risco de refluxo durante a endoscopia, de broncoaspiração, risco de complicações anestésicas, risco de perfuração, existe risco associado também a esse exame, né? Seria ótimo pra mim, porque eu sou endoscopista e eu amo fazer endoscopia, né? Seria ótimo pra mim eu passar aqui, ó, passar endoscopia pra todo mundo, mas realmente tem indicações, né, de realização da endoscopia. Acaba que a gente faz muita endoscopia porque tem outras indicações que são muito comuns também fora o refluxo, né? As síndromes dispépticas, né? Alguns tipos de intolerâncias alimentares que a gente está pensando numa doença celíaca, para investigar H. pylori também, que seria outro tema de podcast aqui, né, pra gente. Então, muitos sintomas são indicações de endoscopia, que são sintomas comuns. Acaba que tem muita indicação também de endoscopia correta, por isso também. O H. pylori Interessante. faz ter mais refluxo? E esse assunto aí é antigo, né? A gente acreditava antigamente que tinha essa relação, né? Mas hoje caiu por terra, assim, a relação H. pylori e refluxo. A gente não faz muito essa ligação, não. E a gente passando agora dessa parte mais dificultosa, o paciente quer saber do remédio. Sim, a maioria já chega querendo remédio, porque mudar de estilo de vida dá muito trabalho, né? Depende muito da gente, né? Depende, tem muito esforço, né? Tomar um remedinho por dia é mais fácil, né? Pois, Um copo Débora, de leite frio também. um copo de leite frio para Ai, refluxo. É bom. quer matar a gastro. E aí, Débora, me conta aí, o que é que a gente faz assim, o que é que a gente tem de medicamento, o que é que a gente tem de novidade, o que é que a gente não tem de novidade, A é a gente tem mesma muita coisa. coisa. A gente tem muita coisa, né? Então, geralmente, assim, a gente já inicia um tratamento quando o paciente está muito sintomático. A gente orienta tudo isso que a gente falou, mas acaba que a gente já começa um tratamento, né? A base do tratamento, o carro-chefe do tratamento são os IBPs, né? Os inibidores de bomba de prótons. Os OIs da vida, né? Omeprazol, rabeprazol, esomeprazol, dexlansoprazol, enfim, um monte, né? Eles são o carro-chefe. Mas a gente tem outros também, né? Os mais antigos, né? A ranitidina, que saiu do comércio, a famotidina. A gente tem também os antiácidos, que são muito utilizados, são os mais antigos, né? Os antiácidos. E também a gente tem a novidade agora, né? O grande boom do tratamento da doença do refluxo, que são os PCABs, a vonoprazana, que é o bloqueador do canal de potássio, né? É a nova sensação do tratamento do refluxo. E a gente usa muito no consultório, né? E eu tento fazer uma escadinha, né? Eu tento adequar ao paciente o melhor tratamento. Geralmente, a maioria dos pacientes, eu vou usar o IBP, né? De 8 a 12 semanas. O tratamento do refluxo é de 8 a 12 semanas IBP. Depois desse período, o paciente retorna para mim e ele diz: eu tô ótimo, doutor, eu aderi àquelas orientações que você me deu, eu tô tomando meu medicamento já de 8 a 12 semanas, na dose padrão, o meu pantoprazol, tô tomando direitinho e tô ótimo. Eu tiro de uma vez ele? Eu não tiro. Eu desmamo essa dose, eu diminuo a dose, passa um tempinho. Tem profissionais também que tendem a fazer em dias alternados, porque a gente não, para não ter o efeito rebote, né? Porque tem muito paciente que tá tomando aqui seu omeprazol, seu pantoprazol há vários meses e tira de uma vez, aí tem refluxo de novo. Aí na cabeça dele ele acha que ele nunca vai poder parar de tomar o Zol dele porque ele não consegue ficar sem, mas é a retirada desse medicamento que deve não ter sido de uma forma correta, ou às vezes ele tomando a medicação, ele deixa de aderir à mudança de estilo de vida, à alimentação e tudo mais. Legal. Quando tu falou muito dessa parte do alívio rápido, né, dos antiácidos, eu lembro muito da minha avó, gostava de uma tal da magnésia bisurada. Oxe, eu ainda gosto, eu sempre tenho em casa. Não, mas está correto. Podem ser usados, mas eles não estão tratando o refluxo, né? Eles sim. diminuem os sintomas e eu até passo algumas vezes,
não magnésia bisurada, mas a gente tem algumas medicações que eles vão ajudar no sintoma, quando eu tenho sintomas pontuais, Uhum. né? E também em alguns casos, como as gestantes, que não vão querer usar, que não vai querer usar o IBP, apesar de alguns IBP serem seguros na gestação desde o início, por exemplo, o pantoprazol, ele pode ser utilizado desde o início da gestação, mas alguns pacientes, eles não querem usar o IBP, não querem voltar a usar o IBP, aí a gente pode usar essas medicações antiácidas de forma pontual, né? Outra coisa interessante, Débora, que tu falou, foi essa nova classe de medicamento, né? Isso. Tem algum momento que tu acha que ela é a primeira escolha? Ou tu vai, como tu disse, tu vai escalonando e tu vai escalonando até chegar no ponto que o paciente diz que não tá tendo resposta e tu vai para ela, ou algum paciente, algum específico, tu já começa ela de cara? Tem indicação, assim, a vonoprazana é a nova sensação do tratamento, né? Realmente é uma medicação que tem um início de ação mais rápido, ela tem uma potência maior e ela perdura mais, ela tem uma meia-vida mais longa. Geralmente, eu começo com o paciente quando já vem com um sintoma mais intenso, já vem com erosão na endoscopia, uma erosão grau C, D, pacientes que já usaram previamente o IBP e não tiveram uma resposta tão boa, porque tem alguns pacientes que não têm resposta boa ao IBP, né? Então a gente tem mais essa ferramenta para utilizar. A gente pode usar assim como primeiro tratamento, mas assim, casos mais específicos, né? Eu ainda fiquei assustado que a ranitidina saiu do mercado. Tô triste por ela. Saiu. Ainda Eu lembro como eu usava passava muito. pros outros. Usava muito a ranitidina, principalmente pacientes que tinham mais SUS, né? o SUS disponibilizava isso. Antes não, era assim, hoje já tem o omeprazol no SUS, né? Pantoprazol, acho que tem também. Antigamente Tem. não Mas antes tinha. não tinha. Quando eu fazia SUS e PSF, era a ranitidina que tinha. Ranitidina eu usava muito à noite, né? Paciente que usava o seu IBP de manhã, mas ainda tinha alguns escapes Escapezinho. noturnos. Então a gente podia usar por um curto período de tempo, até porque ela é um dos medicamentos que perde efeito com o uso, né? Então a gente usava por 4 semanas ali no máximo. Não tem a ranitidina, mas ainda tem a famotidina. Se você quiser passar a famotidina, ela tá no mercado também. Então, Mais mando uma, você avaliar. Para é, com isso. mais, Já Manda, foi pode o tempo, já mandar. foi o tempo. mais uma dúvida. Só curiosidade, por que é que tiraram a retinina do mercado mesmo? Alguns, não sei. Geralmente tem a ver com o mercado. Geralmente apareceu coisa Geralmente. melhor, o próprio fabricante opta por não fazer. Eu também não sei. Eu É, até sabia, mas eu esqueci. Tá bom. tem Por que coisa que que é melhor não tiraram? falar. Vamos, pessoal. E assim, tudo bem, a gente foi lá, tá tratando o paciente, dando remédio, e o paciente continua com sintoma. E aí, quando é que a gente pensa em operar? O que é que tem que operar? Então, vamos lá, tentando falar de uma forma simples. Vamos dividir em grupos, certo? O que é que o paciente, quando ele chega no meu consultório, geralmente ele já fez um tratamento clínico, ele já está usando o omeprazol, os OIs, né? Variado. E aí, o que é que primeiro a gente checa? Ele está usando a medicação corretamente? Pelo tempo que foi prescrito? Porque às vezes eles dizem assim, não, doutor, eu tomo quando eu sinto. Então, assim, se ele toma quando ele sente, ele não está tomando corretamente. Então, assim, primeiro é checar se ele está fazendo o uso da medicação corretamente, considerando que sim. Aí eu vou ter aquele grupo de pacientes que está usando a medicação no horário correto, da forma correta, por um tempo correto, e ele não teve melhora, ele persiste com queixas. Então, assim, esse paciente que ele foi refratário ao tratamento adequado, a gente já pode pensar em tratamento cirúrgico para ele. Eu tenho outro grupo, que é aquele paciente que tratou, ele ficou muito bem, aquele paciente jovem, ele tratou, ele já fez a mudança no estilo de vida, ele perdeu peso, ele tomou a medicação e ele ficou muito bem, mas ele para a medicação e volta os sintomas. Ele fez direitinho como a doutora Débora orientou, ele fez uma retirada gradual. E ainda assim, ele diz, doutora, eu fico muito bem quando eu tô tomando a medicação. Ele já tá ali com peso ok, fazendo atividade física, fazendo todas as medidas e tirou volta. Esse paciente é o que a gente mais vê benefício com a cirurgia. Então, assim, esses são, eu acho que é o grupo que eu mais opero. É aquele paciente jovem que não quer ficar tomando remédio
por 20 anos. Ele prefere resolver logo com cirurgia. E aqueles pacientes que já têm algum problema estrutural. Eu tenho uma hernia hiatal moderada a grande. Então, assim, posso fazer tratamento clínico, mas a hérnia vai estar lá e vai estar causando refluxo. Então, eu vou lá e a gente corrige a hérnia e faz a válvula, corrigindo o refluxo, ele se beneficia bastante. Ou então, aquele paciente que já vai ter problemas estruturais, uma esofagite grave, grau COD, que não teve uma melhora, assim, uma remissão, uma melhora significativa, um esôfago de Barrett longo. Então, assim, a gente tende a já operar esses pacientes. Vocês falaram muito desse negócio de Barrett. O que é o Barrett? Já ia perguntar a mesma coisa. O Barrett, ele é uma alteração da mucosa, né? A mucosa começa a se proteger de tanto dano que está acontecendo naquela mucosa distal do esôfago, mais perto ali do estômago, de tanta lesão, ela começa a se transformar num tipo de mucosa que consegue se proteger melhor, né? Então, e aí, essa mucosa, que a gente chama de esôfago de Barrett, que na visualização da endoscopia é uma região mais salmão, mais rosada, a gente vai biopsiar aquela lesão e vai vir a metaplasia, a alteração da mucosa, a gente chama de esôfago de Barrett, né? Essa lesão, ela tem um pouco mais de chance de evoluir para o adenocarcinoma de esôfago, né? É importante frisar também que nem todo mundo que tem refluxo vai ter câncer, nem todo mundo que tem refluxo vai ter esôfago de Barrett, tá? É um pequeno percentual da população. Mas o esôfago de Barrett é o que tem mais chance em relação à população geral de ter adenocarcinoma, né? Então, o esôfago de Barrett é isso. Podemos dizer que é uma lesão pré-maligna, né? Que faz parte da cascata ali de formação do adenocarcinoma. E vocês estavam falando bastante também dessa hernia hiatal, né? O que é isso? Então, eu vou ter ali parte do meu estômago, o fundo do estômago, entrando acima do meu diafragma. Tentando explicar, uma parte do estômago vai sair, vai para o tórax, e aí vai aumentar aquele espaço do hiato, e ali vai contribuir para o refluxo, né? Então, assim, mesmo você fazendo as medidas, tomando a medicação, eu vou ter um alargamento ali, então a possibilidade de refluxo é bem maior. O que eu entendi é que o esfíncter esofagiano, ele não é só o esfíncter, né? Então, ele é composto de outras estruturas, né? Então, o próprio pilar diafragmático ajuda também a conter o refluxo, né? Então, quando a hérnia, como a Clemilda falou, o estômago ele sobe, ele acaba alargando e fica trazendo a disfunção de outro mecanismo anti-refluxo, né? E aí você pode ter as medidas, mas acaba que, como você tem a quebra daquele sistema, você acaba podendo vir a ter mais refluxo, né? Então, assim, nesse caso, a cirurgia está indicada para você tratar as duas coisas, né? Tanto a hérnia de hiato quanto também o refluxo. E essa cirurgia? Porque assim, acho que a maioria das pessoas pensa, nossa, uma cirurgia para isso aqui, tem remedinho, né? Se você for falar, às vezes, para alguém mais velho, o pessoal fala, não, pelo amor de Deus, operar existe remédio. Como é que é essa cirurgia hoje? Aquelas ainda que você faz um cortão, vai lá. Então, a cirurgia, ela é uma cirurgia minimamente invasiva. A gente, assim, desde a minha residência, eu nunca vi um tratamento para doença do refluxo numa cirurgia convencional, aberta. Então, assim, a gente realmente faz ou laparoscopia ou robótica, já tem a opção. Então, é uma cirurgia muito confortável, com um tempo curto, uma cirurgia tranquila, em que eu vou fazer uma válvula, eu vou usar o fundo do estômago para fazer uma válvula para diminuir que o refluxo passe ali para o esôfago. Então, assim, eu vou estar fazendo uma válvula, em alguns casos, né, que é a mais comum, que é 360 graus, que é o Nissen, né, que a gente chama, ou o tupê também, que a gente ainda pode usar, que é uma válvula de 270 graus. Então, assim, a cirurgia, ela é muito tranquila, principalmente nesse adulto jovem, que não tem tanta comorbidade. O que é mais chatinho, que eu sempre converso com os meus pacientes, é o pós-operatório. O pós-operatório é um pouco mais chato, porque eu vou ter ali um período de 15 dias, mais ou menos, de dieta mais líquida pastosa, para eu ter uma boa cicatrização. Ele pode vir a reclamar mais de entalo, mas é uma coisa passageira para ele ter um benefício para o resto da vida, assim. Então, vale a pena. Só não é bom Quando para tá bem gastro, indicado. porque a gastro perde o paciente, né? Nunca mais volta. Eu acho que eu tô ficando velho, que eu fiz essa cirurgia aberta ainda também. Foi? Fiz, eu Sério? operei aberto.
Não é em mim, não, nos outros, né? Não, sim, entendi. Ah, tá. Quando faz, né, assim, para explicar, né, essa cirurgia, as técnicas mais comuns, exatamente como você disse, é meio que amarrar uma parte do estômago ao redor do esôfago para refazer uma Exatamente. proteção. A gente dizia que era uma gravatinha, né? Era como se fosse fechar um pouquinho aquele espaço e segurar. E o interessante é que a maioria hoje é feita, como você disse, por vídeo, né? O robô Exatamente. chegou para melhorar essa técnica, né? Ampliar, como tem ampliado em várias e várias cirurgias por aí. Menos na vascular. Menos na vascular porque a gente fazendo, né? Porque se eu É, vou operar com vocês o já robô, estão se eu já nesse. faço um furinho, né? Outra história, mas o robô chegou para melhorar, né, essa técnica cirúrgica e como você disse, né, essa cirurgia você explicou, a gente explicou basicamente a cirurgia do refluxo, né, mas a maioria das vezes ela é feita também para correção da hérnia, né? Então tem a parte também de retirar a hérnia ou o estômago que estaria indo para o canto errado, em direção ao tórax ou para perto do pulmão, que você teria que puxar ele de volta, fechar o espaço. E isso aí atrapalha a vida do paciente, né? Esse cavidade, o estômago entrando na cavidade errada, né? E em alguns casos ficam hérnias bem volumosas, né? Que ocupam realmente o espaço torácico e tem riscos. Clemilda, mas assim, tu falou um monte de indicação que existe. Hoje, qual é a tua principal que tu acha dessas aí? É esse paciente que, assim, o que eu mais opero, o que eu mais vejo, é esse grupo de pacientes que a gente já viu que o tratamento dele está otimizado, tanto a parte de mudança de estilo de vida, quanto a parte da medicação clínica, ele fez tudo corretamente, mas quando ele tira direitinho, de forma gradual, ele volta com os sintomas. E aí ele não quer passar muitos anos Uhum. de vida tomando remédio. Então, assim, eu acho que o grupo que é mais a gente tem um excelente benefício, inclusive é esse aí. Engraçado que a gente até aprende isso na faculdade, né? Que o paciente que opera refluxo, acho que é um dos únicos que opera porque responde bem ao tratamento clínico Clínico. medicamentoso, né? Então, se ele responde bem, ele vai ser ao tratamento clínico, ele vai ser um bom respondedor na cirurgia, é uma das grandes indicações, né? É até um pouco Legal. Controverso, né? controverso a gente falar isso, né? Sim. Mas é isso mesmo. É o paciente padrão da gente enviar para uma cirurgia é aquele paciente que responde bem ao IBP, que está Uhum. respondendo bem e que não quer usar o resto da vida o IBP. Aí a gente entra em outra conversa, né? Que é aquela de qual é o problema de usar o IBP ao longo prazo, né? Você já puxou a minha próxima pergunta. Existe algum problema em usar o IBP a longo prazo? Depende, né? Todo mundo sabe que para usar medicação a gente precisa de uma indicação, né? Usar IBP a longo prazo não é o problema. O problema é não ter uma indicação, não ter um monitoramento. Recentemente, a gente teve um grande zum aí, né, na comunidade médica e na população em geral, que saíram alguns artigos, alguns estudos que diziam que usar omeprazol podia dar câncer, podia dar isso, podia dar aquilo. Alzheimer, né? Também. Alzheimer, é. Aí, assim, o que que a gente tem hoje em dia? Esses estudos que saíram, eles foram estudos pequenos, alguns não muito bem desenhados, não muito bem delineados, sem grande impacto, com N pequeno, mas foram publicados, né? Mas isso não dá um respaldo de dizer que o IBP, o omeprazol, o pantoprazol, necessariamente vai causar algum mal. O que que a gente tem de mais é, desenhado aí de mais respaldo. O que que pode causar? A longo prazo, o uso do IBP. E o que é esse longo prazo? Anos de uso, anos e anos de uso. Ele pode ser que ele traga uma diminuição da absorção de algumas vitaminas. Isso pode trazer no idoso algum tipo de demência, né? A falta de algum tipo de vitamina. Ele pode trazer também a diminuição da absorção do cálcio, trazendo osteoporose, né? Então, isso é o que a gente tem mais certo, né? Mais bem desenhado. Mas também isso não é contraindicado se um paciente quiser utilizar o IBP, se ele responde bem ao IBP ao longo prazo. Mas o que que a gente sempre tem que ter na mente, né? O profissional de saúde, o médico que está prescrevendo aquele IBP, a gente sempre tem que tentar tirar a medicação. Sempre deixar o paciente na menor dose, na menor quantidade possível, que ele fique sem sintoma. Doutora, se eu tirar meu pantoprazolzinho de manhã, minha dosezinha baixa, volta tudo. Tem problema eu usar o resto da vida? Não tem. Contanto que você acompanhe direitinho, faça seus exames regulares. E a gente sempre tenta intervenções, orientações que a gente tente tirar essa medicação, né? É usando, mas já na cabeça pensando em tirar mais lá na frente.
Mais uma dúvida. Esse teu paciente que opta por manter o IBP com indicações de fazer o tratamento, tu acha que vale ter um acompanhamento mais próximo por endoscopia ou só clínico mesmo? Aí vai depender das indicações, né? Ele tá usando IBP porque ele continua com sintoma? Não, ele tá tomando IBP, melhora da queixa dele, mas ele vai passar o resto da vida tomando. Tu acha que esse paciente merece um acompanhamento mais próximo por endoscopia? Merece depender dos sintomas e daquelas indicações de endoscopia. Ele não entra em nenhum acompanhamento ou guideline, orientação específica porque ele tá tomando o IBP, não, tá? E quando opera, ele precisa de acompanhamento seriado Boa maior. pergunta. Não, assim, geralmente eu vou ter um resultado muito bom, assim, em torno de 90% de resultado positivo, e eles dificilmente retornam a ter algum sintoma. A gente vai ter, a não ser que o paciente ganhe ali seus 20 quilos e Né? acontece, e aí ele volta a ter sintomas porque teve esse problema, mas assim, não vou ter indicação de ficar fazendo endoscopia, a não ser que ele volte e tenha outros sintomas, outros sinais de alarme que a Débora já falou, perda de peso, algum sangramento, uma disfagia, e aí que vá me fazer solicitar esse exame, mas pela cirurgia, não. E esses remédios, né, tem aparecido muita coisa nova, né, de medicação, tem aparecido o imunoterápico, essas terapias biológicas. Tem alguma coisa nova dessa que tem ajudado na doença de refluxo? Para o refluxo especificamente, não. Mas tem uma doença que confunde muito com refluxo, né? Que a gente tem uma interseção muito grande também, né? Alguns pacientes, principalmente homens, jovens, eles têm alguns sintomas ou um refluxo que não melhora e a gente tem que buscar a esofagite eosinofílica, né? A esofagite eosinofílica, ela antigamente a gente achava que era uma complicação do refluxo, que era uma vertente do refluxo, mas a gente sabe hoje em dia que são duas coisas diferentes, né? De tratamentos diferentes. E para esofagite eosinofílica, a gente usa imunobiológico. Hoje tem o tratamento, sim, com o imunobiológico. Mas aí tem que investigar bem direitinho. Eu tenho que fazer biópsia esofágica, ver essa biópsia, interpretar bem e correlacionar com os sintomas do paciente. É, Clemilda, esses pacientes que você opera, eu vou aproveitar e voltar um pouquinho neles, porque eu voltei agora na lembrança. Quando ele opera, vai lá, a gente apertou, né? Eu lembro, na Isso. época que eu operava, a gente fazia, e tinha aquele tempo, né, como você disse, de cicatrização, que é mais chatinho, porque realmente a cicatrização da manipulação tem o edema pela própria manipulação. E dá para ter algum efeito colateral dessa cirurgia? O que é que pode acontecer de diferente? Então, tem, e a gente deixa muito claro, assim, na hora de conversar com ele. A cirurgia em si é muito tranquila, geralmente o paciente opera num dia, já vai de alta no outro dia, mas tem esse cuidado inicial ali, aquele primeiros 15 dias, que ele tem que fazer a dieta líquido pastosa, para eu ter uma boa cicatrização. E, geralmente, a queixa de entalo, ou ela é mais nesse período inicial. A gente não vê, é muito raro você ver ela perdurar, entendeu? Então, assim, você deixa bem claro, ó, o início da sua recuperação, ela é mais chata, ela é mais incômoda, você às vezes tem a sensação, doutor, eu não tô conseguindo nem arrotar, eu não tô conseguindo, eu tô me entalando, mas assim, geralmente o que é que a gente vê? Que é passageiro. Então, assim, a gente deixa bem claro que vai ser uma coisa que vai melhorar com o tempo, certo? e agora a gente chega no momento do podcast que a gente começa a perguntar umas coisas mais polêmicas, né? A gente agora vai perguntar sobre mitos e verdades sobre o refluxo, sobre os remédios, sobre a cirurgia, né? Então, assim, essa aqui a gente já respondeu várias vezes, né? Então, assim, todo mundo com azia precisa fazer endoscopia? Mito ou verdade? Mito. Precisa de um médico, né? Precisa de uma orientação. Endoscopia não necessariamente, pode ser até que eu peça, mas o mais importante é ele procurar um profissional que vá orientá-lo e, se possível, se necessário, passar a medicação. Certo. Tá muito na moda, né? O uso dos inibidores do GLP-1, né? Aquelas canetinhas para emagrecer. Tomou a Sim. canetinha, vai ter refluxo. É ela que faz o refluxo ou não? Não vamos julgar, não estamos aqui para julgar, nem para colocar aqui em xeque as canetinhas emagrecedoras, né? É uma verdade, tá? Um uso bem assim
prevalente na população o uso das canetinhas, e um dos sintomas que elas podem trazer é o refluxo, é a azia, a queimação, além de outros sintomas gastrointestinais, né? A maior parte dos sintomas no uso das canetinhas são os sintomas gastrointestinais. E o principal que eu vejo é o refluxo, porque faz parte do que a canetinha se propõe a fazer, né? Que é a diminuição da peristalse, do trânsito gastrointestinal. Então, a comida, ela vai mais lento mesmo por todo o tubo gástrico. Então, ela passa mais tempo ali no estômago e propicia mais a regurgitação, o refluxo, né? Eu tenho muito paciente no consultório que está usando a medicação, está usando sua canetinha e tem o refluxo. Mas para isso, enquanto ele usa, já que ele não vai parar de usar, né, e nem vai diminuir dose, costuma melhorar. Com o uso, com as semanas, os sintomas eles costumam melhorar. Mas se os sintomas forem intensos, estiverem prejudicando muito a vida do paciente, a gente começa um IBP ou uma medicação para ajudar nos sintomas. Inclusive, em relação às canetinhas, como ela tem essa redução do esvaziamento gástrico, não esqueçam de avisar para os cirurgiões de vocês que vocês estão tomando, E nem o que ela endoscopista. precisa ser suspensa com o Isso. tempo, porque senão a gente, inclusive, se for uma cirurgia Nossa. letiva, suspende a cirurgia, porque ela causa um alto risco de algum refluxo na hora da intubação e risco de broncoaspiração. Então, avisem, tem que suspender. Também é um problema na endoscopia, né? A gente já tem um protocolo lá na clínica que quem vai marcar, as meninas lá da recepção já perguntam se está usando alguma medicação e muita gente tá. E aí eu peço para, na semana anterior ao procedimento, a endoscopia, não fazer a dose e fazer logo após a endoscopia a dose, né? Por exemplo, se o paciente usa na sexta-feira a canetinha e a endoscopia na segunda ou na terça, eu peço para não usar essa semana, pular uma semana, se for possível, falar com o endócrino, com quem está acompanhando, e usar a medicação logo depois da endoscopia, né? Para não... O certo seria mesmo a semana inteira sem aquela medicação estar fazendo efeito, porque a gente vê muito estase, a gente cancela muito exame porque tá lá, né? Eu tô em jejum há 18 horas, há 20 horas, mas tá aqui, ainda tem estase, o alimento ainda tá aqui. Agora uma dúvida. Com 7 dias, tu acha que tu tem pego menos estômago cheio, Sim, menos estase? sim. Ou tu ainda pega algum paciente com estase, com 7 dias de suspensão? Não, com Ele 7 Mas Mas é dias. porque 7 dias é o protocolo suficiente. delas é diferente do nosso, tá? Porque o dela, como é da endoscopia, ela já vai passar a Só vai no sonda e ela estômago. só vai no estômago. O nosso, como pode ter sedação mais pesada, o anestesista geralmente pede Pede mais. mais. Ele pede O mínimo é 2 Três- semanas para 2 a algumas 3 medicações, que semanas. dependendo da medicação Ai, é 3 é. a 2 4 pelo semanas, protocolo 15 do dias. Einstein, que é o que a gente segue. Mas aí varia porque o que ela vai fazer é diferente, o nível de sedação dela é diferente. Pra mim, uma semana, se ele pular uma dose, uma semana já é suficiente pra mim na endoscopia. O nosso, dependendo da medicação, são 4. Aí a gente avisa, mesmo assim, lembra na hora, e mesmo assim ainda tem falha. Em semana passada, não, em dezembro a gente cancelou um e operou ela agora essa semana. essa semana. Exatamente porque estava tomando canetinha. E não Usando, né? escondam, Tomando, não escondam o que vocês estão usando. É que perigoso. É importante pra gente saber. Né? A gente acha que é brincadeira, mas não é não. A gente já conversou sobre isso, né? Então, assim, o omeprazol, eu nunca mais posso parar? Não, usa, o omeprazol é muito bom, mas o mais importante para mim é ver a qualidade desse omeprazol, né? O omeprazol ainda, apesar de ser uma medicação antiga, é um dos mais antigos OIs, é um dos mais antigos IBPs, ele tem sim a sua ação, ele tem sim o seu valor ainda. Apesar da gente estar usando hoje o Picab já, que são os bloqueadores do canal de potássio, né, a vonoprazana, mas o omeprazolzinho ainda tem o seu lugar sim, mas mais importante para mim é saber a qualidade desse omeprazol, né? Qual é o laboratório, onde é que ele está comprando, se é uma medicação de qualidade, qual é a dose que está tomando, porque às vezes o paciente com refluxo está tomando uma dose bem baixinha, quando não é a dose padrão. Ai, doutora, eu estou tomando aqui 20 miligramas de omeprazol, um omeprazol que eu comprei um genérico de um laboratório X, Similar, que é né? pior do que o genérico, Similar né? também, numa dosezinha baixa. Não faz nem uma semana que eu tô tomando, então, mais importante não é nem a droga em si, qual a droga, mas a qualidade dessa droga, né? Com E, isso. e
a posologia, se ele tá tomando Como direitinho. disse um amigo meu, ele disse que tem remédio que é tão barato que não paga nem a farinha que dilui o remédio. Mas é verdade, a gente fala que existe muito genérico, né? Muito similar por aí. Muitas vezes o paciente quer o genérico e assim, eu deixo bem livre, claro, para ele escolher, mas Sim, não é a mesma coisa. Não tem como é, você falar que é, principalmente quando tem genérico e similar, tem diferença até quanto ele pode ser parecido, né? Então tem uma margem de erro que eles podem errar, que dependendo do laboratório, infelizmente, não é aceitável ou é perceptível nos pacientes que têm ou mais efeito colateral ou a resposta não é igual quando você toma o medicamento original, né? com certeza. Até mesmo dentro da mesma droga, por exemplo, o pantoprazol, eu tenho dois tipos de pantoprazol. O magnésico, né, tem uma potência e uma meia-vida bem melhor do que o outro tipo de pantoprazol, né? E também lembrar que dentro dos IBPs, nem todos a gente precisa usar em jejum. Existem alguns que têm tecnologia, tipo dexlansoprazol, que não necessariamente precisa ser usado em jejum. Isso já ajuda muitos pacientes, né, que não tem, que de manhã sai correndo para o trabalho, que não tem tempo, que não lembra, ou então que já tem que usar alguma medicação em jejum, tipo é, para tireoide, Tireoide. né, que já Caramba. precisa, e a gente sabe que o da tireoide tem que ser primeiro, aí tem que esperar meia hora para tomar o IBP, aí depois meia hora para comer. Quem é que tem que trabalhar de manhã, que pode esperar uma hora? Então, a gente já pode utilizar outros tipos de drogas, né, que tem essa tecnologia de não necessariamente ser em jejum. Sabe que você falou agora um negócio, exatamente esse negócio da meia hora, né? Porque assim, às vezes você fala para o paciente, ó, esse aqui você tem que tomar esse, depois tem que esperar meia hora para tomar esse. Existe realmente muitas medicações que elas não podem ser tomadas em conjunto. E muitas vezes o paciente chega lá com aquela receitinha pra gente, não, esse aqui eu tomo de manhã. Quando tu vê ela dá aquele bolo de remédio para o paciente tomar de manhã, o É, paciente toma tudo de uma vez, e às vezes um tá tirando o efeito do outro ou passando por cima do efeito de outro. E não é bem assim, né? A gente tem que lembrar que algumas medicações, não são todas, não pode ser tomada em conjunto, não é o ideal, né? Não foi o estudo, né? Não foi não a forma que pode. ela foi estudada, né? Eu não tenho como competir com os hormônios da tireoide. Eu sempre digo, a primeira medicaçãozinha que você vai tomar de manhã é seu hormônio da tireoide, é seu remedinho X, Y, que tá ali do lado da sua cabeceira, mas tem que esperar um pouquinho para tomar o IBP, aí depois tem que esperar um pouquinho para tomar, aí eu complico um pouquinho, né? No SUS eu só vou ter o omeprazol de IBP, né, para disponibilizar. Então eu lanço mão disso. Mas aí é um paciente que pode abrir mão e comprar uma medicaçãozinha melhor e não quer tomar em jejum, a gente tem droga também que pode tomar no meio do dia, junto com a alimentação. Assim, só precisa que eu só peço para ele Não ter tomar com o mesmo refrigerante. horário. Não, nem com cafezinho, né? Imagina tomar um É, cafezinho já o e bicho lá. O não, café, não o dá. refrigerante Não, mas eu tenho e o muito prazol. paciente que quer tomar café, que quer tomar a sua alimentação gatilho. Doutor, eu já levo aqui o meu omeprazol, eu tomo e vou pra festa. Ai, assim, errado não tá, né? Coitado, assim, mas a gente tem que orientar que não é o correto, né? Assim, a gente pode fazer, como eu disse, né? As medicações, até paciente que tem refluxo, mas não tem mais diariamente, tem só algumas vezes, ele pode ter seu omeprazolzinho ali no bolso, para usar uma dose baixa, menor número de vezes, para aliviar aquele sintoma esporádico. Justo. E agora a gente entra nas considerações finais, né, André? E assim, a gente gostaria de deixar algumas mensagens para os nossos espectadores. Então, assim, Débora, o que é que você pode falar sobre o refluxo, sobre o acompanhamento? O que é que você pode acrescentar? Ah, se me deixar falar de refluxo aqui, eu falo o dia todo de refluxo, mas o importante é assim, a gente tem uma cultura na nossa sociedade de normalizar o sofrimento, de normalizar aquilo que é errado, né? E muitos pacientes, eles acham que é normal ter pirose, ter azia, ter regurgitação, porque é normal, porque meu vizinho tem, porque minha mãe tem, porque eu tenho desde criança, então é normal. Muita gente tende a normalizar e banalizar isso. E não é normal, não é certo conviver com esse tipo de sintoma, ou até mesmo sinais de alarme. Então, sempre que você tiver um sintoma, algo que não esteja melhorando, apesar de você já ter pego essas dicas aqui da gente, as orientações de alimentação, estilo de vida não melhorou, procura um médico. Né? Procura um gastroenterologista que vai te orientar, se necessário, passar medicação, passar exame para você. Refluxo é muito importante, é muito prevalente na nossa sociedade, a gente não tem que normalizar esses sintomas. Clemilda, e o que é que você fala para aquele paciente que está com medo da cirurgia? O que é que você pode falar para ele, assim, para uma consideração final, para ele desbravar um pouco mais isso? Que, assim, para aquele paciente que tem a indicação da cirurgia,
foi para consulta, fez os exames pré-operatórios, ele se enquadra, assim, a cirurgia para ele vai mudar a vida dele. Ele vai ser exatamente esse paciente que a Débora acabou de falar. Ele vai deixar de conviver com o refluxo, com aquilo que causa incômodo, que causa sintomas. Então, assim, se está indicado, vai ser muito mais benéfico. Vá na consulta, tire suas dúvidas e precisando, só marcar. Tem paciente Conheça o que seu diz que muda a cirurgião, né? vida, né? Exato. Que muda a vida, que melhora tudo, que se alimenta melhor, que socialmente interage melhor, que tem muito paciente que não come, que não compartilha algumas refeições por conta do refluxo mesmo. Exatamente. E muda a vida depois da cirurgia mesmo. Queria agradecer às meninas pelo episódio de hoje. Eu acho que a gente conversou bem, foi muito bom. Aprendi muito, eu mesmo aprendi muito, peguei muita novidade sobre o refluxo que eu também já tinha perdido A com o gente tempo. percebeu que a gente tá ficando velho, né? Eu acho que a gente começou a envelhecer, cara. Agradecer a vocês, obrigado a todos. Mas antes disso, queria que as meninas dessem pelo menos no Instagram, né? Ah, sim, eu tenho meu Instagram pessoal, que é o Ana Débora Uchoa, mas também eu tenho o Instagram profissional, que tá um pouquinho parado, mas eu vou reativá-lo, que é o doutora Ana Débora Uchoa também. E qualquer coisa, é só entrar em contato comigo lá. E o meu Instagram, doutora Ana Clemilda. Não tem muitas, então vai ser fácil A encontrar. gente. Tá. Então, pessoal, vamos ficar por aqui e até a próxima.